E aí, alunos, professor João aqui, mais uma vez, mais uma resolução de questão para você da prova da AFA 2022/23, certo? Uma questão aqui muito boa, certo? Tratando aqui de equação modular, tratando de PG, e uma questão também que eu vi muitos alunos meus acabarem confundindo algumas coisas aqui no final da questão, no final da resolução, e também vi alguns comentários aí na internet de outros alunos também que acabaram cometendo o mesmo erro, né? Acho que pela pressão da prova ali na hora, não conseguiu raciocinar bem, porque já tinha um problema que era resolver a equação modular, né? Que não era uma equação das mais simples. Tá bom que o processo é sistemático, tem um jeito já pronto de fazê-lo, mas não é um processo simples de se fazer. Agora, quando você chega ali na PG, você faz nós vamos fazer o termo geral, você vai perceber que nós vamos precisar modelar esse cara para poder encontrar a alternativa. Então vamos lá, sem mais delongas, né? Essa questão traz aqui essa equação módulo de 2x menos 3 mais o módulo de x mais 2 igual a 4 e fala que as raízes dessa equação são o primeiro e o segundo termo de uma PG decrescente. Logo, então, a maior raiz é o primeiro termo, a segunda raiz menor é o segundo termo. Tá? E ele quer o termo geral dessa PG. Veja bem que determinar a solução já deve matar a questão. Então acompanha comigo. Como que a gente vai resolver elas, né? A gente encara, nesse caso, né, o que eu costumo dizer, aqui nós temos duas funções, a função 2x menos 3 e a função x mais 2. Ambas as funções são crescentes. Se elas são crescentes, significa que elas vão ter ali a sua troca de sinal a partir da raiz, e é claro que da raiz para a direita, da reta, ela tem sinal positivo, e da raiz à esquerda, ela tem sinal negativo, ok? Ambas são assim, ambas são crescentes. Então basta ter aqui as raízes, de fato. A primeira raiz aqui dessa primeira função 2x menos 3, a raiz é x igual a 3 sobre 2. Ok? Já a raiz aqui vai ser menos 2, ok? E por que eu preciso das raízes? Porque o módulo, ele faz o quê? Se o valor é maior ou igual a zero, ele mantém, ok? Se o valor é menor do que zero, ele troca o sinal. Então, por isso que a gente precisa da raiz da função, porque é a partir da raiz, antes dela ou depois dela, que a tua função de primeiro grau, porque nós estamos trabalhando com a função afim, né, pessoal? Ela alterna o seu sinal. Maravilha? Então, por isso que a gente precisa disso. Então, aqui para resolvê-lo, vou fazer aqui um desenho da reta numérica. Ok? Marcando aqui o valor menos 2 e marcando aqui o valor 3 meios. Certo? Que é 1,5. Tá? Tudo isso para poder separar. Separar o seguinte, que de menos 2 para trás, ou seja, valores de x menores que menos 2, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que ambas as funções são negativas. Se elas são ambas negativas, o módulo vai trocar o sinal delas. Sendo assim, então, nós vamos ficar com menos 2x mais 3 mais menos x menos 2. Então, já fazendo o jogo de sinal, menos x menos 2 direto. Isso aqui é igual a 4. Vai resolver essa equação. Ponto. Então, menos 2x menos x menos 3x mais 3 menos 2 mais 1. Isso aqui está igual a 4. Subtrai 1, nós vamos ficar com menos 3x igual a 3, divide por menos 3, x é igual a menos 1. Só que daí, senhoras e senhores, x igual a menos 1 é a solução. Porém, qual que é o conjunto universo dessa equação que nós estamos resolvendo agora? São os valores de x menores que menos 2. Sendo assim, então, nós temos uma condição. X tem que ser menor que menos 2. E nesse caso não deu. O x é igual a menos 1. Logo, aqui nós temos conjunto vazio. Apesar da equação nos dar uma solução menos 1, ela não faz parte da solução da minha equação. Ok? Agora nós vamos no intervalo entre menos 2 e 3 meios. Neste intervalo entre menos 2 e 3 meios, ok? Nós vamos ter o quê? A primeira função, 2x menos 3, ela continua sendo negativa, certo? Porque ela só alterna o seu sinal lá no 3,5. Agora, 3 meios, perdão. Agora, a função x mais 2, ela passa a ser positiva. Então, ela não vai ter alternância de sinal. Sendo assim, nós vamos ficar com menos 2x mais 3 mais x mais 2 igual a 4. E aí, resolve essa equação de novo. Então, menos 2x, perdão, mais x dará menos x. Mais 3 mais 2, isso aqui dá mais 5, igual a 4. Logo, nós vamos ter menos x igual a menos 1. O valor de x, então, é igual a 1.
E esse valor de x igual a 1, ele está contido nesse intervalo de menos 2 a 1,5, né? 3 sobre 2. Sendo assim, então, esse cara aqui é a solução. Já determinamos uma, basta determinar a última. E a última, provavelmente, né, tem que ser dada pelo intervalo maior que 3 sobre 2. Sendo assim, neste intervalo, ambas são positivas, ambas não alternam o sinal. Então, o módulo simplesmente pode ser retirado. 2x menos 3 mais x mais 2 igual a 4. Daí, nós temos 2x mais x, 3x, menos 3 mais 2, menos 1, igual a 4. Soma 1, nós vamos ficar com 3x igual a 5, x igual a 5 terços. E ok, este valor está no intervalo que nós gostaríamos que estivesse, né? Dentro do domínio ali, que é o x maior que 3 sobre 2, visto que 3 sobre 2 é 1,5 e 5 terços é um número 1,66666, é uma dízima periódica. Então aqui nós temos os dois valores, que são o primeiro e segundo termo de uma PG. Logo, então, essa nossa PG, aliás, PG decrescente, então essa nossa PG, o primeiro termo é 5 terços, o próximo termo é 1, e assim segue a nossa PG. Ok? Como o cara aqui é o termo geral, lembremos de termo geral, né? A n é igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Sendo assim, então, nós precisamos determinar a razão, porque o primeiro termo é o 5 terços, ok? A razão, determinando ela, basta eu pegar um termo e dividir pelo seu anterior. É claro que esse termo que eu tenho que pegar tem que ser a partir do segundo. E nesse caso, nós já temos o segundo e o primeiro, suficiente, tá? Então, o primeiro dividido por 5 terços. Então, aqui nós vamos ter o quê? 3 quintos, que é justamente o inverso, pessoal. É justamente o inverso. Então, sendo que nós temos, então, a n igual a o primeiro termo 5 terços vezes 3 quintos elevado a n menos 1. Então aqui nós já temos o termo geral. O problema era daqui para frente, porque não tem alternativa, certo? Então você teria que manipular. E a manipulação deveria ser, né, de acordo com o que nós temos aqui de alternativa. Você repare que a letra A e a letra B, as potências têm o n sozinho. Já a letra C e a letra D tem n menos 1. Aqui nós já temos o n menos 1. Então, se nós já temos o n menos 1, tem que ser 3 quintos. Tem que ser 3 quintos elevado a n menos 1. Caso contrário, não dá certo. Então, veja bem, a letra C não tem como ser ela. Errado. A letra D também não tem como ser ela, pois tem o 3 quintos. Só que quem está na frente multiplicando é um nono. E quem está na frente aqui é 5 terços. Então, está errada a letra D também. Ok? Agora, nós teríamos que manipular para descobrir se é a letra A ou se é a letra B. E a manipulação correta aqui é só tirar esse menos 1 da jogada. Como que eu tiro esse menos 1 da jogada? Bom, existem algumas formas diferentes de você pensar. A forma mais objetiva, para finalizar essa questão, 5 terços, que é o primeiro termo, multiplicado por 3 quintos elevado a menos 1, vezes 3 quintos elevado a n. Certo? Ou seja, eu estou usando aqui o produto de bases iguais. Tá? Por quê? Porque daí esse 3 quintos elevado a menos 1 é a mesma coisa que 5 terços. Porque daí inverte. Certo? É a propriedade da potência, né? Inverte a base, troca o sinal do expoente. Então aqui nós vamos ficar com 5 terços vezes 5 terços vezes 3 quintos elevado a n. E aí vai matar a questão, pessoal, porque daí vai ficar 25 nonos vezes 3 quintos elevado a n. Esse é o nosso termo geral, a n, finalizando a questão letra A, 25 nonos, 3 quintos elevado a n, certo? Uma questão muito boa, muito interessante, certo? Muito bacana, envolvendo esses dois assuntos, né? Característicos da AFA, né? Misturar as coisas, e aí uma questão onde a equação modular já não era das melhores, e ainda a PG, que por mais que seja o conceito fácil, ele ainda brincou com essa manipulação aí, brincou com a sua criatividade para poder chegar nas alternativas. Letra A resolve essa nossa questão. Espero que você tenha entendido, que você tenha acompanhado. A gente se vê numa próxima resolução.